com os nossos corações preparados para darmos início a mais uma jornada bíblica que iremos percorrer neste mês de junho. Nós já estudamos os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e agora neste mês começaremos uma longa jornada, que é o estudo das cartas paulinas. Mas antes de começarmos os nossos estudos, gostaria de fazer um convite a você que sempre está ligado no nosso programa, que sempre está estudando e revendo também os nossos conteúdos, a fazer uma visita à página do YouTube da TV Aparecida e lá, através da hashtag Jornada Bíblica, encontrar um dos programas que você deixou de assistir ou que deseja revê-lo para aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que já discutimos aqui no nosso programa, neste ano de 2024 ou nos anos anteriores. Saiba que produzimos aqui tudo para que a sua comunidade possa crescer cada vez mais neste caminho de conhecimento das Sagradas Escrituras. Todos os meses nós convidamos sempre alguém para nos guiar nesta jornada. E neste mês, de um modo particular, queremos acolher aqui o Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, ele que é mestre em Sagradas Escrituras, e queremos acolhê-lo com alegria. Bem-vindo entre nós, Frei Guilherme. Muito obrigado, querido Rodrigo. Uma alegria revê-lo, uma alegria estar aqui de novo nesse ambiente de jornada e de escuta atenta à Palavra de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. E Frei Guilherme, antes da gente começar o nosso estudo, nós preparamos uma nota para nos introduzir nesta carta que São Paulo dirige aos Romanos, que começaremos a estudar no dia de hoje. Neste mês de junho, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos iniciar nossos estudos sobre as cartas de Paulo, conhecidas como cartas paulinas. São Paulo era fariseu, de nome Saulo, que perseguia cristãos. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e foi educado em Jerusalém, na escola de Gamaliel. Ao que tudo indica, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas, após ter uma visão do Cristo ressuscitado, ele se converteu ao cristianismo e mudou de nome. Após sua conversão, Paulo se tornou testemunha da ressurreição de Cristo e pregador do Evangelho. Viajou com Pedro e outros apóstolos, pregando a palavra de Deus e espalhando a fé cristã por todos os cantos. Em sua vida missionária, São Paulo escreveu cartas a outras nações, tanto às que conhecia quanto às que almejava conhecer. As cartas de Paulo falam sobre os preceitos e dogmas cristãos, a experiência de fé dele próprio e seu desejo de fazer contato com esses povos, levando pessoalmente a palavra de Deus até eles. E para iniciar nossos estudos sobre as cartas paulinas, começaremos pela carta aos Romanos, que juntamente com a carta aos Gálatas e a carta aos Coríntios, é considerada uma das grandes cartas de Paulo, por sua extensão e abordagem catequética. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de junho com o Padre Rodrigo Arnoso e com nosso convidado, Frei Guilherme Pereira Anselmo Júnior, que é mestre em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo. Fomos introduzidos neste estudo que iremos fazer aqui durante o mês de junho e em outros meses também daqui deste ano de 2024, porque nós sabemos que a obra paulina é grande e tem muitas coisas para nos ensinar. Frei Guilherme, para a gente começar aqui este nosso bate-papo que vai se prolongar por este mês de junho, acerca da carta de São Paulo aos Romanos, quem é São Paulo? Uma das figuras mais importantes da comunidade primitiva, daquela que, contemplando e animando-se com o ressuscitado, junto com os apóstolos que conviveram com ele, é uma das figuras que compõe a primeira comunidade que dá o primeiro passo fora da Palestina, que rompe as fronteiras culturais, religiosas, políticas e vai mais longe, para onde Jesus mandou ir,
Ide pelo mundo todo anunciar o Evangelho. Paulo não foi o único, mas sem medo de errar, é um dos principais líderes, uma das vozes mais eloquentes e importantes do início do cristianismo. E eu gosto sempre de destacar que Paulo reúne duas características muito importantes e oportunas para essa missão. Ele tanto é judeu, e ele diz isso o tempo todo com o maior orgulho e alegria: sou judeu, sou fariseu. Paulo é fariseu, portanto conhece bem a lei, conhece bem a cultura, a tradição. Sou da tribo de Benjamim, diz ele. Então ele está muito inserido na comunidade de tradição do antigo Israel. Mas ao mesmo tempo ele não é da Palestina, ele é do mundo grego, ele é internacional. Ele conhece bem a língua, os costumes, a cultura, a forma de pensar daquele mundo a ser visitado pelo Evangelho. Então ele em si reúne duas características, duas qualidades muito úteis para a missão. E talvez isso o tenha feito um dos maiores missionários do cristianismo primitivo. Este homem grandioso na história do cristianismo, ele escolhe uma forma de se comunicar com as comunidades, que é a redação de cartas. Por que Paulo faz essa escolha? O modelo epistolar, como a gente costuma chamar, essas cartas que vamos percorrer nos próximos meses, são muitas, como você bem disse, é um estilo muito prático e útil para chegar mais longe. Com o tempo, logo muito rápido, nas primeiras décadas do cristianismo, estamos falando da década de 40, 50, 60, as comunidades cristãs são muitas, são numerosas e estão cada vez mais longe. Então, as cartas se transformam num grande, o que chamaríamos hoje de mídia social, né? Um grande instrumento, talvez o único disponível naquele momento, para chegar mais longe e espalhar notícias boas, exortações, correções, ensinamentos, lembranças para não esquecermos do que é mais importante. Enfim, veremos nos próximos meses que muitos são os motivos que preenchem as cartas que Paulo escreve para as comunidades e que as gerações depois de Paulo continuarão a escrever. Torna-se um dos principais meios de expansão do cristianismo, tanto para as comunidades que recebem as cartas, quanto para aquelas que distribuem-nas mundo afora. Frei, a primeira carta que nós começaremos a estudar neste mês é a carta que Paulo dirige à comunidade dos romanos. Qual é o pano de fundo? Por que o apóstolo começa a escrever a esta comunidade, dirigir uma palavra a esta comunidade? O senhor já dizia que ele é um homem que está para a internacionalização, né? Para outros lugares. E aí a gente já se depara com uma carta do apóstolo aos romanos. Uma das principais fontes de informações sobre Paulo e sobre as comunidades primitivas são as suas próprias cartas, é claro, apesar de que ele não fala de si mesmo, mas nas entrelinhas e no que ele diz, temos muitas informações sobre ele, mas também os Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos aqui na Jornada Bíblica. A obra lucana, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, especialmente a metade dos Atos dos Apóstolos, a metade final, nos fala muito sobre Paulo. E parece que existe uma estratégia teológica, geográfica, sociológica do cristianismo primitivo. Sair da Palestina, sair de Jerusalém, da Galileia, e ir rumo ao Ocidente, aos confins do mundo. Roma é símbolo desse destino, não só porque é a grande cidade, capital do império de então, que domina toda a região, que influencia todas as sociedades, mas porque ela é símbolo do fim do mundo e do começo de um novo mundo, como uma fronteira extrema. É para lá, pensa o cristianismo primitivo, que precisamos ir. Aliás, o Paulo das cartas, de certa forma, e o Paulo de Lucas, esse descrito em Atos, é símbolo desse rumo, dessa trajetória.
E ele escreve aos Romanos, pelo que tudo indica, é a última carta que ele escreve. No esquema do Novo Testamento, é a primeira que está na lista, porque é a mais longa, é a mais densa, a mais organizada. E justamente por isso, parece que ela é a última. Ela é o resultado de um escritor que vem se aperfeiçoando nas várias cartas que ele escreve. Quando a gente compara a carta aos Romanos e supõe essa tese dela ser a última escrita por ele, e aquela que parece ter sido a primeira, que é a carta que ele escreve aos Tessalonicenses, há uma evolução desse autor de qualidade literária, de organização das ideias, do ímpeto, das exortações. É uma evolução impressionante. Então, ele escreve para Roma já amadurecido, e isso nós veremos no conteúdo da carta. E já existe uma comunidade lá, em Roma, narrada e descrita nos Atos dos Apóstolos, que celebra a ação do Espírito. Está lá descrito no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, o verdadeiro Pentecostes, celebrado em Roma, né? Então, é bonito pensarmos que ele escreve para uma comunidade já viva, talvez há algumas décadas, pujante e que não para de crescer na grande capital romana, composta certamente de muitos judeus. Os judeus estão o tempo todo com a comunidade cristã, seja presente e se tornando discípulos de Jesus, seja perseguindo os cristãos, mas estão muito próximos, e mais já também muitos gregos e, no caso de Roma, muitos romanos, falantes de latim e conhecedores da tradição romana. Então, uma carta das mais importantes, essa que inaugura a nossa jornada. Estamos aí, então, diante de uma comunidade multicultural. E aí, Frei, no que esta carta, então, já que estamos sendo introduzidos neste estudo, pode contribuir para que as nossas comunidades hoje sejam verdadeiramente anunciadoras de uma boa notícia? Acho que duas são as preferidas. Se Paulo estivesse aqui, olha que ousado, eu tentando imaginar o que Paulo responderia, né? Mas acho que se fôssemos escolher duas coisas para colocar em destaque, uma é a diversidade tão viva em Roma, de cultura, de costumes, de deuses, de tradições, né? A diversidade que não é um obstáculo, mas que pode se tornar, no âmbito do cristianismo, um instrumento de unidade. Unirmos-nos apesar de nossas diferenças. Eis um projeto atualíssimo, né? Numa sociedade tão diversa como a nossa. E a segunda questão, o que nos une é a fé. Isso para Paulo é muito importante. Paulo inaugura, veremos no percurso do nosso estudo sobre as cartas paulinas, já na carta aos Romanos, mas em todas as outras vocês verão, a fé para Paulo é o centro da nossa experiência com Cristo. Agora não se trata mais de obedecer costumes, leis, ritos, obrigações e proibições. Não, é a adesão da vida a Jesus Cristo, porque creio que Ele vem ao meu encontro e me redime, como aconteceu com ele em sua conversão. Eis uma linda notícia, não somos nós que vamos, não depende de nós, não é nosso mérito, nosso esforço, é graça. Deus é que vem, nos alcança lá onde estamos, onde estava Paulo, e aderimos a Ele, transformamos a vida e passamos a ser transmissores dessa transformação. Frei Guilherme, muito obrigado por essa primeira parte do nosso estudo. O nosso tempo passa rápido, mas teremos a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes neste mês de junho para continuarmos o nosso estudo. Eu que agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe a todos.